Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Olá, bom, mais uma segunda-feira, mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre o sentimento de injustiça, de uma forma diferenciada, talvez, do que vocês imaginam. Mas a ideia é mostrar esse outro lado imparcial, mostrar uma outra forma. Então, vamos aguardar só mais um pouquinho as pessoas chegarem. Hoje, depois de umas férias maravilhosas com meus netos, estou de volta para um papo. É sempre bom, né? Estar de volta e conversar. Sejam todos bem-vindos, vamos entrando. Hoje eu quero falar sobre o sentimento de injustiça, que é um sentimento de injustiça, para que a gente possa ter um olhar mais imparcial sobre esse assunto. Cecília, querida... Espaços, infinitas possibilidades. Realmente, a gente tem muitas possibilidades, né? Pena que muita gente não vê as possibilidades, né? A gente precisa olhar para o lado bom da vida. Oi, Helena, sejam bem-vindos. Bom, hoje nosso encontro está focado nesse livro. Quem tiver esse livro das invocações, pode deixar ele à mão. Oi, saudade de você demais. Oi, Helena, como é que tá a turminha aí em Juiz de Fora? Saudade também, qualquer hora eu apareço aí. Agora a gente não tá tão longe também, né? Continuamos mais ou menos no mesmo espaço. Gente, eu queria falar sobre esse sentimento de injustiça, que é uma abordagem diferenciada, e quando alguém se sente assim injustiçado, ele não consegue ter imparcialidade, não é verdade? Porque na realidade as duas partes, cada uma dentro da sua percepção, tem razão, né? E isso é que é difícil as pessoas perceberem. Vai depender também do caso e da situação, né? Quando é um caso assim, muito escabroso, a gente não tem o que discutir. A gente já sabe qual é o lado que tem razão, né? Tem coisas que não fazem sentido, né? A perpetração desnecessária, por exemplo, né? Mas o que é, pensando nisso, antes de eu entrar nessa questão que eu queria falar hoje, o que é justiça, né? Uma virtude moral de um ser mais espiritualizado. E quando eu falo espiritualizado, eu não estou querendo que é superior em casta, em bens, em nada. Eu estou falando que é uma pessoa mais ética, digamos assim. Que, na verdade, ela defende os indivíduos que, por alguma razão, eles estão em desvantagem, né? Por exemplo, as crianças. As crianças, em geral, elas têm uma desvantagem sobre o adulto, que é um ser maior sobre o menor, né? Oi, Soninha, querida! Ó, já tá marcada a minha ida para aí, hein? Em setembro, eu não vou mais em abril, vou em setembro, tá? Pro Porto, aí para Portugal. E a gente vai fazer um trabalho bem legal aí. Depois eu falo mais sobre isso. Então, essa pessoa que a gente vê como mais espiritualizada, ela, na verdade, é ela que defende os indivíduos que, por alguma razão, estão em desvantagem. Sem nenhuma pretensão, sem nenhum interesse, elas defendem, pura e simplesmente, né? A única função é harmonizar a situação conflitante na comunidade ou entre as partes. Essa é que é a verdade, né? Quem não age dessa forma
estaria cometendo uma injustiça, digamos assim, contra algo ou alguém que momentaneamente estaria incapaz, de alguma forma, de se defender, por exemplo, no caso das crianças, né? Que não tem força, não tem capacitação mental, não tem parte cognitiva ainda formada para poder entender muitas coisas, né? Porque justiça, ou ser justo, é uma particularidade de alguém que é correto com o outro. Porque existe respeito à igualdade, aos direitos de expressão, ao direito de pensamento, né? Quando a justiça, quando a pessoa é uma justiceira, quando ela está imbuída de um sentimento de justiça, ela respeita o outro, ela respeita essas diferenças, né? Porque nós somos seres muito diferentes uns dos outros, essa que é a verdade. E o respeito à igualdade de cidadãos como seres humanos. Não por isso ou por aquilo, ou porque tem isso ou porque tem aquilo, ou porque... Não, mas simplesmente ser uma pessoa. Ele é uma pessoa e nós temos que respeitar essa pessoa, né? Independente de credo, independente de raça, de cor, de etnia, seja lá o que for, né? Obviamente, isso é uma rua de duas mãos. Nós não podemos passar a mão sempre na cabeça de um em detrimento do outro. Nós temos sempre... A justiça, ela tem uma balança. Essa balança tem que estar em equilíbrio, né? Ela tem que ser justa, né? Para ambos os lados. Mas a ideia aqui que eu trouxe hoje é abordar os princípios espirituais mais profundos sobre esse sentimento. E para isso, eu trouxe uma invocação desse livro aqui. Quem tem esse livro aí? Quem não tiver, eu vou ler e eu vou dissecar essa invocação. Hoje eu resolvi, porque muita gente diz assim, Selene, mas às vezes eu leio e eu não consigo entender o que essa invocação está querendo me dizer mesmo. Primeiro, porque você está parcial, não está imparcial. Você está... ganhou, né? Então, olha só, a página deixa eu ver aqui se eu marquei, página 24, tá? Página 24, dissolver o sentimento de injustiça. Então as pessoas falam, Selene, mas eu não entendi direito o que ele quer dizer. Às vezes, e é por isso que o livro pede, os mestres pedem para que você leia 21 vezes. 21 vezes você vai ler aquilo. Eu gosto de ler 3 vezes seguidas, porque eu acho que isso fixa mais na minha mente o sentido da coisa. E quando eu acabo de ler, eu fico em silêncio um pouco, porque eu gosto de deixar essas palavras que eu falei em voz alta e que eu ouvi com todos os meus sentidos reverberando dentro de mim, para minha parte cognitiva começar a perceber o que está além daquilo que eu acabei de perceber, daquilo que eu acabei de entender, ou que eu ainda não entendi. A coisa fica ressoando dentro de mim. Por isso que a gente tem que ler em voz alta, tá? É um dos motivos. É você colocar no universo aquilo que você está invocando, aquilo que você está pedindo, aquilo que você está expressando da sua alma. E outra é porque você precisa tomar consciência dessa mudança interna que você precisa fazer. Porque na realidade não é ninguém que vai fazer isso para você. Qualquer atitude de harmonização interna, interior, é você com você mesmo, é você com a sua essência, é você com a sua entidade de luz, é você com o seu Cristo interior. O seu templo é aqui, a sua morada é aqui. E é isso assim, a morada do Pai é no meu coração, né? Gente, a gente tem que ler muito, porque
passamos por tantas coisas na vida, né? Às vezes a gente se sentiu tão injustiçado em várias situações. Eu mesmo passei por várias situações na minha vida que naquele momento eu dizia assim, isso não é justo, isso é uma injustiça, né? Fui roubada, ou perdi, ou fui abandonada, ou seja lá o que for. Você sente no seu coração, aquele momento te machuca, né? Passando um ano daquilo, você diz, entendi o processo, eu compreendi. Eu às vezes me lembro daquela piada do mestre que passa na fazenda e aí vai e o fazendeiro o acolhe e tal, e eles só ficam vivendo daquele leitinho daquela vaca, né? E eles não fazem mais nada, fica ali acomodado na vaquinha. Aí, na hora que o mestre vai embora, ele pede para o aluno dele, né, que está junto com ele, empurrar a vaquinha no precipício lá embaixo, né? Isso é justo? Mas isso não é justo. Coitado, como que eles vão viver? Aí o mestre diz, vão embora. Aí, meses depois, um ano depois, sei lá, eles voltam e passam por aquele mesmo caminho e a fazenda está próspera, dando, vendendo, fazendo não sei o quê, plantando e tal. E aí ele chega e diz, nossa, mas como você prosperou? O que aconteceu? Ele disse, pois é, depois da vaquinha que a gente tinha caiu no precipício, nós tivemos que usar a terra fazendo outras coisas. E aí sim, é justo ou é injusto? Porque às vezes você não percebe a oportunidade que você tem com uma perda. Às vezes você cria uma força dentro de você que é aquilo que você veio trabalhar aqui nessa vida, né? Os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades, é isso que você precisa desenvolver. Mas se você tem uma coisa fácil, você não vai atrás daquilo que é necessário para a sua evolução. Então eu vejo esse sentimento de injustiça mais ou menos dessa forma. Né? São os desafios, isso mesmo, Cecília. Os desafios que a gente enfrenta e que a gente tem que resolver naquele momento. E como é que a gente vai resolver? Pedindo para o vizinho, pedindo para o outro fazer? Não, é simplesmente usando os talentos, os recursos que você tem. Porque nós temos muitos recursos, mas não usamos muito, e muitas vezes, porque nos acomodamos na vaquinha, né? Aquela que dá o leite certo. Então você não abre portas para outras possibilidades, né? Bom, então eu vou ler para vocês uma invocação que tem nesse livro na página 24, que tá nessa página, e depois nós vamos entender passo a passo o que os mestres querem nos ensinar através disso. O que eles estão nos orientando? O que eles estão pedindo para a gente observar? Então, nós vamos olhar agora com imparcialidade para os dois lados, né? Então, eu até coloquei aqui no notebook para poder ficar mais fácil para eu poder ler, fica maior para eu poder ler. Ela faz parte da primeira linha, que é a evolução. Uma forma de você começar a evoluir, né? A evolução de si mesmo é através dessa passagem, por exemplo. Tem outras aqui, né? Mas essa é uma delas. Então ele começa dizendo, faça-se a luz. Faça-se a luz, a clareza na minha mente para eu poder entender o que está acontecendo nesse momento que eu estou me sentindo injustiçada, né? Então faça-se a luz para eu poder entender isso, entender aquilo. Esse pedido de faça-se a luz por favor, clareie, né? Para que eu não faça uma besteira, para que eu não tome uma decisão errada, né? Mas primeiro eu vou ler, depois eu vou voltar. Então faça-se a luz. Que eu esteja aberto, Senhor, para perceber aquilo que vejo como injustiça, como aprendizado. Que eu tenha força interior para transcender meus medos e incapacidades de reconhecer as minhas dores e a dos outros, sejam quais forem, como lições kármicas ou aprendizado para a evolução da alma. Que eu entenda, Senhor, que não posso sozinho salvar o mundo.
se eu não conseguir a maestria sobre a minha própria vida e existência. Se eu não percebo meus erros e dores, limitando minha própria existência interior, que é poderosa e transformadora, porque eu não sou capaz de ter compaixão por mim mesmo. É muita prepotência minha achar que posso ajudar ao próximo com atos heróicos, se eu não consigo ajudar a mim mesmo a ver o que poderia fazer para mudar a minha própria vida para melhor. Só vejo as coisas da forma que eu quero ver dentro das minhas próprias razões, ficando cego, surdo, hostil, indiferente e antagônico para novas opções, criticando e culpando o outro pela incapacidade dele em me fazer feliz, não aceitando também com as suas limitações. Só vejo as coisas da forma como eu quero ver dentro de minhas próprias razões, ficando cego, surdo, hostil e indiferente e antagônico para as novas opções, criticando e culpando o outro pela incapacidade dele em me fazer feliz, não o aceitando também com as suas limitações. E que eu possa, Senhor, ser menos duro e mais maleável comigo e com os outros. Que eu possa perceber que é da responsabilidade de cada um ter fé em si mesmo, em seu Deus interior, transcender sua própria dor e enxergar o que esta dor nos está ensinando. Só assim poderei ver o outro lado, ver o mundo com possibilidades para todos diante da justiça divina. Que possa reconhecer que a minha maior e primeira responsabilidade é ter caridade para minha pessoa. E quando eu conseguir a paz interior, eu terei o poder para semear paz nos corações e mostrar que existem os dois lados e que só precisamos equilibrá-los. Eu invoco ao meu ser divino interior que se manifeste em minha vida, meu corpo, minha mente e minhas emoções. Que possa equilibrar meus corpos inferiores, elevando-os à consciência superior de entendimento universal, e que eu tenha a permissão para acessar os ensinamentos que não me foram revelados. Peço ao meu Pai interior que centre os meus corpos e me equilibre em corpo, mente e espírito, para que possa entender e reconhecer a minha verdadeira missão na Terra. Que eu possa compreender sem revolta como é feita a justiça divina através das mãos dos homens. Que eu seja abençoado com a compreensão dos ensinamentos cósmicos, universais, para entender as dores e as alegrias do mundo e aceitar as minhas próprias. Que sua força amorosa traga a aceitação para novas escolhas em minha vida, enchendo de luz o meu coração. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Eu acho essa invocação linda e muito, muito objetiva, muito clara, muito inteligente, muito certeira daquilo que a gente precisa entender no momento em que se sente injustiçado. Para que a gente não sucumba, né? Muitas vezes na dor, na tristeza, na depressão, por se sentir traído, por se sentir magoado. Mas ele tem uma frase aqui nessa invocação que é tão importante da gente entender, que a hora que você entende isso, a tua vida pode mudar. Literalmente pode mudar. Então, oi querida Eliane, que saudade de você. Deixa eu ver quem tá aqui. Eliane, Vazia Sistêmico, Mariângela, Raquel, Maria, Ana Paula,
Rosalda. Oi, gente, Cecília. Oi, Isabel, querida. Ih, duas pessoas aqui queridas lá de Teresópolis. Uma de Portugal, outra de São Paulo. Tem gente de tudo quanto é lugar. Que bom. Bom, agora nós vamos procurar entender. Porque eu resolvi trazer para quem entrou agora essa invocação para que a gente possa entender com outro olhar mais imparcial o que a sabedoria divina nos ensina a todo momento, né? Então, começa com faça-se a luz. A faça-se a luz é uma força, né, do universo que faz com que a gente abra, né? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Raquel, seja bem-vinda, querida. Muito bom você estar aqui. Bom, primeiro é pedir a luz para que você clareie a sua mente para entender o que está acontecendo, ter clareza das coisas e seja imparcial nas suas ações, porque muitas vezes, no momento do calor da emoção, quando você se sente traído, por exemplo, né, apaixonados, a paixão é cega. E aí, quando você está apaixonado e o outro se apaixona por outro e não termina aqui para começar lá, esse que ficou aqui se sente traído pelo outro. E muitas vezes, nesse calor da traição, os apaixonados, eles acham que são... Aliás, não só apaixonado, mas muita gente acha que é dono do outro, né? Nós não somos donos de ninguém. Para começar por aí, nós não somos donos nem da gente mesmo, nem dos nossos filhos, nós não somos donos de ninguém. Então, esse calor da emoção faz que muitas vezes a pessoa, na raiva, porque a raiva cega, a raiva é uma força absurda, que você tem que saber alquimizá-la a seu favor, e não para matar o outro, não para machucar o outro, não para ofender o outro, né? Ou para denegrir a si próprio, porque às vezes, quando você não alquimiza a raiva ou não coloca ela para fora de alguma forma, você pode ser sugado por ela. E ela implode dentro de você, te trazendo doença, te trazendo uma depressão, tirando a sua disposição, a sua energia, né? Então, quando ele diz assim, que eu esteja aberto, Senhor, para perceber aquilo que eu vejo como injustiça, como um aprendizado. O que eu preciso aprender com isso? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu preciso transformar na minha vida para poder transformar esse momento? Essa é a primeira coisa, né? Ó Deus, ó céus, por quê? Por quê? Por que não resolve? É para quê? Qual é a ação que eu tenho que tomar? A meu favor, né? Para eu estar bem, em paz, trazer o meu equilíbrio e a minha harmonia de volta. Que eu tenha força interior para transcender os meus medos e incapacidade de reconhecer as minhas dores e a do outro. Porque, veja bem, quando duas pessoas que se amam brigam, tem uma que está sofrendo, mas a outra também está. As duas estão sofrendo, cada uma a seu modo, cada uma a sua maneira, cada uma a sua história. Porque nós somos criados por famílias diferentes, por crenças diferentes, por histórias diferentes. Nós vivemos situações totalmente diferentes uns dos outros. Nós trazemos histórico diferente da outra família. Quando nós nos juntamos tudo isso. E nós precisamos aceitar essas diferenças, né? Começa por aí. Eu não tenho que ter medo de enfrentar o desconhecido, porque isso é ficção. As coisas não existem. O medo só existe dentro da nossa cabeça. Ah, Selene, mas o Rio de Janeiro, mas São Paulo tem muito assalto, tem muito isso, tem muito aquilo. Você tem que estar esperto, você tem que estar em meditação 24 horas. E meditação não é ficar só assim não, Zen. É consciência. É você estar ligado, sintonizado o tempo todo, canalizado com a sua força maior. É isso. É isso que te dá, que te tira o medo. É isso que te dá força e autoconfiança. E isso está dentro de você, não está fora. E nós viemos aqui
para conseguir gerar isso. Aquele que tem pouca, ele precisa perceber quais são os dons e os talentos, de que forma que ele pode mudar a vida dele, né? De reconhecer as dores do outro também, porque nesse momento, se fui eu que traí, ou se foi o outro que traí, tem alguém que está sofrendo ali também. Não pense você, porque ele traiu, que ele está felizão, não. Que dentro dele tem uma culpa morando. Porque ele sabe que errou. Não adianta eu querer dizer para ele, porque ele já sabe, né? Tem gente que é ignorante e que não tem essa delicadeza, mas tem gente, a maioria das pessoas, mesmo as pessoas ignorantes, que não tem essa... E quando eu falo ignorante é porque desconhece a força amorosa, desconhece a espiritualidade, né? Por conta da sua histórico, às vezes, de criação, porque a sua história de vivência. Aí vai depender do que você está buscando na tua vida. Mas lembre-se, tudo que você atrai tem a ver com algo dentro de você que você precisa olhar, que você precisa resolver. Às vezes você tem uma agressão, às vezes você tem um desejo que está embutido, e quando o outro realiza, você fica com raiva do outro, porque você queria ter feito e não fez. Isso às vezes acontece, não estou dizendo que é sempre, tá? Mas nós precisamos ter imparcialidade para ter discernimento e ter compreensão sobre o todo. Esse olhar mais amplo, mais sistêmico. Então, eu preciso reconhecer as minhas dores e as dos outros, sejam quais forem, como lições kármicas ou aprendizado para a evolução da alma. Porque tudo que a gente passa, a gente é um aprendizado, né? Aí depois você terminou com aquela pessoa, 1 ano, 2 depois, a pessoa passa por você, você diz assim, meu Deus, o que eu vi naquela pessoa? Como é que eu fui apaixonada? Eu não acredito. E aí, você está fazendo essa pergunta para você? Você que ficou com tanta raiva porque ele te traiu, ou porque, né? Seja lá o que for. Então, esse sentimento de traição é uma coisa muito tênue, né? Que nós precisamos, porque às vezes é muito mais o sentimento de injustiça que você tem do que ser propriamente injustiçada. Você tá rindo, Maria Ângela? A Cecília está dizendo, sim, e temos gatilhos que disparam no inconsciente, com certeza, porque esse inconsciente está cheio de memória, de arquivos dos nossos ancestrais, daquela avó que foi abandonada, daquela tia que foi traída, entendeu? Nós temos esse histórico na família, nós temos esse histórico na vizinhança, na nossa comunidade, da mãe da minha melhor amiga, que o pai abandonou ela, nananã, e eu vi aquilo quando eu era pequena. As crenças que nós vamos formando dentro da nossa cabeça, né? Ah, o meu pai que traiu a minha mãe ficava chorando, nananã. Isso é uma coisa que às vezes a gente repete porque a gente acha que é assim que funciona, né? E a gente não percebe que está atraindo. Mas vamos de volta ao sentimento de injustiça aqui. Aí ele diz assim, que eu entenda, Senhor, que eu não posso sozinha salvar o mundo se não conseguir a maestria sobre a minha própria vida e existência. O que ele está querendo dizer com isso? Que não adianta você querer ajudar a vizinha, ajudar sua filha, ajudar sua mãe, ajudar sua irmã, porque é ela que vai resolver essa história dela, não é sua. Você pode dizer, olha, se precisar eu tô aqui. Se quiser desabafar, se quiser conversar, se quiser vir aqui para casa, ficar aqui um pouquinho, fica à vontade. Mas você não pode ir lá tomar partido e brigar com o cara. Você não pode fazer isso. Não tem como você fazer isso. Porque essa sua não é a sua história. Essa é a história do outro, o aprendizado do outro, o crescimento do outro, seja lá quem for. Oi, Ana querida, boa noite, seja bem-vinda. Bom, e aí ele diz assim, se eu não percebo meus erros e dores, limitando a minha própria existência interior, que é poderosa e transformadora, é porque não sou capaz de ter compaixão por mim mesmo. Então, olha só, se alguém me deixou, eu tenho que dizer assim, obrigada, Senhor. Porque já imaginou eu ficar com uma pessoa do meu lado
que eu amo, mas que não me ama mais? Então, eu quero que ela fique comigo porque eu a amo. Eu não admito que ela vá embora, eu não admito que ela me traia, eu não admito que ela me deixe, eu não admito que ela... Gente, ela vai ficar infeliz? Então, eu não amo. Isso é posse. E aí o outro me deixa, aí eu fico com um sentimento, né? De abandono, de injustiça. Eu fui injustiçada. Mas aí muitas vezes a gente vai olhar para esse casal e a gente vê que essa mulher não é amorosa, não faz uma comidinha pro cara, não é companheira de sair com ele para os lugares que ele gosta, entendeu? E, sei lá, algo desse tipo. Não estou falando como uma regra, mas eu estou falando assim... Sim, ela fica depois no YouTube. Todas as minhas lives estão no YouTube, Vilma, tá? E aí o que acontece? Você acaba permitindo. É interessante que você permite que ele vá, porque você não quer ter sexo, tá sempre inventando uma dor de cabeça, não tá com vontade. Vai se tratar. Vai ver se o teu hormônio não tá baixo. Porque se você deixa de ser mulher pro cara, o cara é homem. Ele vai atrás de energia feminina. Ele pode até te amar, ele pode até não te abandonar, mas ele vai sair com outras mulheres. Você vai ficar sabendo, você vai se sentir traída. Aí o que você vai dizer? Vai usar isso como bode expiatório. Vai dizer assim, então, agora eu também não me separo, mas eu também não dou pra ele. Também me vingo. Quem é que tá perdendo? Gente, acorda, né? Pelo amor de Deus. Então vai ver por que você tá fazendo isso, tá repetindo o padrão de quem, de onde, né? Então, assim, você tem que ter compaixão por você mesmo, tem que ter compaixão pela sua história, pela sua vida, pelas suas memórias, pelo aquilo que você viu, que criou uma crença dentro de você, e aí faz o quê? Muda a tua maneira de ser. Muda. Vai mudar e vai ser mulher. Então não casa, entendeu? Assim, se é para casar, se é para viver junto, eu acho que você tem que fazer todo o esforço para namorar, para ir ao cinema, para curtir um jantar a dois, para ver a lua, bater um papo. Porque se você fica o tempo todo no celular, ele lá e você aqui, não tem mais diálogo, não tem mais nada na relação. Casal que não conversa não tem relação. Bom, aí ele diz assim, é muita prepotência minha achar que eu posso ajudar o próximo com atos heróicos, se eu não consigo ajudar a mim mesmo a ver o que eu poderia fazer para mudar a minha própria vida para melhor. Isso quer dizer o quê? Eu fico falando da fulaninha, eu fico falando da minha irmã, fico falando da minha amiga, não sei o que, porque o marido, é porque isso, é porque aquilo, mas eu não olho para mim. Eu não resolvo as minhas questões. É muito mais fácil eu cuidar do problema do outro e dizer, eu sou uma pessoa muito boa porque eu ajudo a todo mundo. Mas ajuda a si próprio, começa em casa. Ajuda, vai ajudar a sua filha, vai ajudar a sua irmã, vai ajudar seu marido, né? É esse movimento, é aqui que eu tenho que ajudar, né? A caridade diz que começa em casa, né? Por aí, que a banda toca. E aí ele diz assim, só vejo as coisas da forma que eu quero ver dentro das minhas próprias razões. O que quer dizer isso? Que você está assim, de antolhos. Você está dentro da caixinha. Você não consegue pensar fora da caixinha, né? Porque você só vê daquele jeito. Se não for do meu jeito, não funciona. Tem que ser assim. Vou morrer assim, eu nasci assim. Gabriela, lembra dessa música? É mais ou menos isso. Mas nós não estamos aqui para viver dentro de uma caixinha, nós temos que romper essas barreiras. Nós temos que ir além dessa caixinha, porque nós viemos aqui para isso. E nós temos potencial para isso. Para acordar tudo que existe adormecido dentro de nós. E aí ele diz assim... só vejo dentro das minhas próprias razões, ficando cego, surdo, hostil, indiferente e antagônico para novas opções. Novas possibilidades, né, Cecília? Tem tantas possibilidades, né?
e assim, criticando e culpando o outro pela incapacidade dele de me fazer feliz, não aceitando também com as suas limitações. Gente, cada um é diferente. Eu tive uma educação amorosíssima, meus pais foram muito amorosos, eu nunca apanhei na minha vida, eles sempre foram muito carinhosos, eu sou uma pessoa carinhosa, mas tem gente que não é. Qual é a forma dele te dar amor? Por que você atrai uma pessoa que não é tão carinhosa, né? Tem muitas nuances aí. Ah, mas ele não me diz eu te amo, mas ele te traz um buquê de flores, ele vai, faz tudo que você pede, ele te leva aqui, ele te leva lá, se você pede um favor ele faz, está sempre solícito. Isso é dizer eu te amo de outra forma. Você tem que observar as formas que o outro diz eu te amo. Isso é inteligência, né? A gente tem que usar a nossa capacidade de ser imparcial nesse movimento. E perceber como que foi a vida dele com os pais. Ele recebeu amor, ele recebeu afeto. Então, para quem não recebeu, ele faz muito até, né? Então, atenta ao seu olhar, apura o seu olhar, em vez de só criticar e de julgar. Isso é uma outra situação para que você não se sinta injustiçada. E não pare de dar amor a ele, de dar afeto a ele, que não teve, possivelmente, dos pais, porque ele não está te dando. Vai lá, faz um carinho e diz: puxa, eu tenho tanta pena que você não tenha recebido um carinho do seu pai e da sua mãe, mas eu não sou sua mãe, eu não sou seu pai, eu sou a sua mulher e vou te dar um amor diferente, mas que você vai gostar. É uma brincadeira, é uma forma de você se expressar. Agora, se você não consegue fazer isso porque você também está magoada com alguém lá atrás, e aí você está projetando no marido. Então tem que ter cuidado, ou na esposa. Então tem que ter cuidado com esse espelhamento. Vai lá no YouTube que tem uma live sobre espelhamento muito interessante. Vale a pena vocês verem. Que eu possa, Senhor, ser menos duro e mais maleável comigo e com os outros. O que é maleável? É equilibrado. É ter equilíbrio de postura, de pensamentos, de ações, né? Não ficar indiferente para se proteger, porque essa indiferença acaba te embotando, te deixando inflexível para novas possibilidades. Essa que é a verdade. E que eu possa reconhecer a minha maior... Peraí, que eu acho que eu pulei, peraí. Que eu possa perceber que é da responsabilidade de cada um ter fé em si mesmo, em seu Deus interior e transcender a sua própria dor e enxergar o que esta dor nos está ensinando. É difícil isso, né? Mas esse é o momento. É igual um luto, gente. Quando você perde alguém, você tem que fazer o luto. Tem que chorar, tem que espernear, tem que ficar uma semana de cama, ficar sem comer. É luto. Luto é luto. Agora, depois que passa o luto, você pode ir para a vida. Você pode se dar a esse direito. Mas tem que fazer o luto. Tem que ter esse momento de sofrimento da perda. Isso é natural. Não adianta você ficar dura achando que não vai ter esse sofrimento, né? Que não vai fazer isso. E, às vezes, você faz. Eu fiz. Mas eu tinha 12 anos. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Só me disseram que eu tinha que ser forte. Eu tenho que ser forte. E eu fui forte, né? E aí uma semana depois, eu quase perdi a ponta do dedo num carro, num táxi, vindo da missa de 7º dia da minha mãe. A unha ficou presa aqui em cima e ficou solta aqui dos lados. Meu pai queria levar no hospital para arrancar a unha, eu não deixei. Eu fiquei 1 mês sofrendo com aquela unha. Não é mais fácil cuidar de uma dor física do que uma dor emocional? Ainda mais com 12 anos de idade, você não sabe lidar com isso? Então presta atenção nesses momentos, nessas delicadezas que a gente vive. Porque você aprende. E eu já trabalhei isso muito, né? Várias vezes. É um movimento importantíssimo de você não deixar isso somatizar, né? Porque a gente somatiza. A gente vai passando por várias histórias, porque eu me senti injustiçada. Como que Deus nunca fiz isso? Como que Deus foi tirar minha mãe? Como assim?
né? Uma mulher cheia de vida, não tinha doença, 34 anos, como pode? Eu poderia ficar depressiva o resto da vida chorando a dor da minha mãe. Mas eu não fiquei, porque a mãe não me ensinou isso. A minha mãe era muito alegre, muito feliz, muito cheia de vida, né? Então ela veio me ensinar o quê? A ter alegria, a viver, a fazer algo de bom com a vida. Porque ela morreu, eu assumi a casa, eu sabia fazer tudo, ela me ensinou tudo, até abordar. Então, são coisas que você precisa perceber quais são os seus dons. Ela me mostrou meus dons, ela me mostrou meus talentos. Ela foi um espírito fora do tempo, né? Ótimo, maravilha, eu tive essa sorte. Tem gente que não deve e se sente injustiçado até hoje e não consegue se aprumar, se equilibrar, né? Então, mesmo eu tendo passado um movimento muito duro, eu consegui porque eu tinha esse respaldo. Mas quem não teve? É muito difícil. Isso é que a gente chama de karma. São karmas mais fáceis. Não estou dizendo que o meu foi fácil. Não foi mesmo, gente. Mas foi muito mais fácil do que muita gente que perde mãe cedo, que perde pai, que fica na casa dos outros. Gente, eu não tive isso. Eu fui muito feliz, apesar de ter perdido a minha mãe. Então, apesar da gente sentir que é um sentimento de injustiça tirar uma mulher tão viva, tão cheia de vida, com tantos velhos e pessoas sofrendo que precisam ir embora, mas eles estão sofrendo e estão ali porque a alma deles ainda precisa olhar para aquilo. Não é um sentimento de injustiça. Aí tem uma frase aqui que eu vou chegar lá depois, que ele diz: como é feita a justiça através das mãos dos homens, né? Como as coisas que parecem ser injustas, elas têm um motivo e elas têm um movimento na vida, elas têm um aprendizado para cada um. E a gente só precisa ser imparcial e estar focado, estar nesse eixo e no equilíbrio, para que você possa enxergar com clareza, porque senão você não consegue enxergar. E aí ele fala assim, que eu possa perceber que é da responsabilidade de cada um ter fé em si mesmo, em seu Deus interior, transcender a sua própria dor e enxergar o que esta dor está te ensinando, porque só assim poderei ver o outro lado, ver o mundo com possibilidades para todos diante da justiça divina, mesmo que pareça injusta, como aquela história lá do fazendeiro, né? Ele achou que foi uma injustiça ele ter perdido a vaquinha, mas logo em seguida ele percebeu que não foi. Foi até bom ele ter perdido a vaquinha, porque ele ficou rico com os potenciais dele. E que eu possa, né, reconhecer que a minha maior e primeira responsabilidade é ter caridade com a minha pessoa. Então, quando você tem caridade com a sua pessoa, antes do outro, você pode ajudar o outro. Senão você vai ajudar o outro, mas no intuito de abafar ou de colocar um véu sobre as suas próprias questões. O que vai acontecer? Você não vai resolver as suas questões e não vai resolver a do outro. Porque o outro, quem tem que resolver é ele. Você só vai atrapalhar às vezes. Né? E aí ele diz, e quando eu conseguir essa paz interior, eu terei poder para semear a paz nos corações e mostrar que existem os dois lados. Só precisamos equilibrá-los. Ter essa sacada, você precisa ser imparcial, senão você não enxerga. Senão você não consegue ver os dois lados. E isso é uma bênção, quando você consegue esse eixo, na hora mais difícil da sua vida, você consegue esse prumo. Aí ele fala: invoco ao meu ser divino interior, que se manifeste em minha vida, meu corpo, minha mente e as minhas emoções, cercando você,
Porque tudo sai do lugar quando você está fora de si, né? Quando você acha que foi injustiçado. Quando você não consegue ter essa clareza, essa luz para poder enxergar aquilo que é importante. Que eu possa equilibrar meus corpos inferiores, elevando-os à consciência superior de entendimento universal e que eu tenha a permissão para acessar os ensinamentos que não me foram revelados. Esses ensinamentos que não me foram revelados, muitas vezes não foram na nossa família, não foram nas nossas orientações escolares, por exemplo, mas esse entendimento universal é a consciência espiritual. São os ensinamentos do seu eu sou, da sua essência divina, da sua força equilibrada. Porque nós temos isso. Ah, Selene, mas um assassino e uma pessoa que faz isso e aquilo, todos nós temos a centelha divina. Você pode, muitas vezes nessa vida, não acender a sua lamparina. Mas, se você acender, muitas vezes a pessoa passa por essas situações, nós já vimos muitos, que vão presos e lá dentro, na hora que ele está lá na sarjeta, desceu no fundo do poço, aí ele faz o contato com a chama dele. Nós vimos já muitas vezes, muitas pessoas que fizeram isso, né? Oi, Jorge, querido, bem, seja bem-vindo. Então, aí ele fala, eu peço ao meu Pai interior que centre os meus corpos e me equilibre em corpo, mente e espírito, para que eu possa entender e reconhecer a minha verdadeira missão na Terra. Porque nós estamos em missão. Essa que é a verdade. Nós estamos numa missão. Qual é a minha missão? Eu tenho uma, você tem outra. Às vezes a gente se encontra e traça ou segue uma estrada juntos, né? Um compartilhando com o outro, apoiando o outro. Mas às vezes você veio para seguir a sua estrada, mas mesmo junto com alguém, a sua missão pode não ser a mesma do outro. E o Gibran Khalil Gibran tem um livro chamado O Profeta, que foi meu livro de cabeceira durante muitos anos, a minha adolescência, né? Durante muitos anos. Foi um aprendizado riquíssimo, eu aconselho a vocês a lerem. Você acha em qualquer sebo. O Profeta, Gibran Khalil Gibran. Que ele fala do matrimônio, né? Ele fala para os discípulos sobre várias atitudes. E quando ele fala pro discípulo, fala nos mestres sobre o matrimônio, e ele diz, bebais da mesma taça, brindais, mas não bebais da mesma taça. E seguis pelo mesmo caminho, mas não faça sombra um ao outro. Ou seja, não seja um peso um para o outro. E isso é compartilhar, isso é saber dividir. Isso é tão importante e muitas pessoas não percebem isso, né? Então, quando eu peço ao meu Pai interior, eu estou pedindo esse Pai, que todo mundo diz, mas quem é esse Pai? É Deus? É não sei o quê? Não, é a sua consciência superior. Né? Você poderia chamar de pai, de mãe, aquela que traz a emoção do coração. Então a razão é o pai e a emoção é a grande mãe. Nós temos essas duas forças do pai e da mãe dentro de nós, mas a gente tem que saber acessar. E de que forma nós vamos acessar isso? Equilibrando os nossos corpos. O que ele fala de corpo? Corpo físico, nós temos um corpo etérico, que é aquele que sai fora à noite, que dá umas viajadinhas, né? Numa viagem astral e tal, e todo mundo faz isso. Nosso duplo etérico. Nós temos o corpo emocional, que é onde estão essas paixões, essas memórias. Isso são pastas. Os nossos corpos são como pastas, com arquivos muito interessantes de toda a nossa história. E de toda a nossa história familiar também, né? Então, quando eu peço ao Pai que centre os meus corpos,
E me equilibre é que eu esteja alinhada até o meu corpo átmico, meu corpo espiritual. Que eu possa acessar com clareza esse meu eixo, eu esteja centrada e não permita que as minhas emoções, o meu ego inflamado, inchado, com verdades ambivalentes, que eu acho que são verdades absolutas, as minhas arrogâncias, as minhas prepotências, os meus achismos, invadam e atrapalhem a minha vida, as minhas relações, né? E que eu possa compreender sem revolta como é feita a justiça divina através das mãos dos homens. Gente, aí você vai dizer assim, mas Selene, como o homem vai e mata o outro? O cara, o chofer matou a sua mãe, atropelou a sua mãe, vocês não fizeram nada? Não, ela teve a parcela de culpa dela. Estava chovendo, ela estava de bicicleta, ela não viu, ela foi de bicicleta de vestido, deu um vento, ela foi baixar. Me contaram, porque viram, né? Ela morreu na frente de pessoas. E aí, quando ela foi baixar, quando ela foi ver, ela já estava no ônibus e bateu, fratura craniana, acabou, na hora. Então, assim, o cara tinha família, tinha filho. Você acha que ele queria matar? Ele matou porque ele quis? Por que eu vou fazer alguma coisa contra esse homem? O cara deve ter sofrido pra caramba também. Então, ter imparcialidade para ver a dor do outro e saber se colocar. A gente, às vezes, só quer punir, porque o nosso ego, porque o nosso achismo, o nosso sentimento de injustiça, tem que culpar alguém por aquilo. Senão vai ter que culpar Deus. E aí eu misturo tudo. E aí você perde o quê? A razão. Você fica fora de si. E aí você está fora de equilíbrio. Você já não enxerga mais nada. E é isso que acontece com as pessoas. Quantas vezes a gente vê no trânsito alguém brigando, sai do carro e bateu, aí o outro reclama, não sei o quê, o outro vai e pum, mata. Aí quando ele mata, ele diz, meu Deus, o que eu fiz? Ele já fez. Ele estava a serviço daquele que queria morrer. Aí você vai dizer, mas como assim? Sim, isso também acontece. Ele estava imbuído de alguma raiva do processo dele, o outro o instigou e ele, fervendo de raiva, porque ele acumulou as duas raivas, ele vai e faz isso. E depois ele pode cair em si arrependido, mas aí já era. Isso nós não sabemos o que acontece. Qual é a trama, né, para que ajude o outro no processo evolutivo, porque a gente tem que pensar que nada é por acaso e que no final tá tudo certo. Difícil é as pessoas pensarem assim. E que eu seja abençoado com a compreensão dos ensinamentos cósmicos universais para entender as dores e as alegrias do mundo e aceitar as minhas próprias. Eu tenho que aceitar as minhas, porque senão eu não aceito a do outro. Eu sempre vou criticar, eu sempre vou julgar, né? Que a sua força amorosa traga a aceitação para novas escolhas em minha vida, enchendo de luz o meu coração. Enchendo meu coração de novo de amor, de alegria, para que ele não fique amargo, para que ele não fique rancoroso, para que ele não fique triste, para que ele não fique remoendo as dores. E mesmo assim, a gente às vezes ainda tem problema do coração. Vai fazer o quê? E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. O que seja feita a sua vontade, não a minha, mas eu vou botar a minha vontade na mão do outro? Ele que tem que decidir o que eu vou fazer? Mas quem é ele? Quem é esse Senhor? A gente sempre acha que é algo fora de nós, mas é algo que está bem dentro de nós. É a nossa consciência maior. Nós temos duas consciências. Uma mental inferior e uma mental superior. O nosso Senhor e o nosso ego, que acha que sabe de tudo, não é? E às vezes a gente se dá mal, porque a gente não sabe de nada.
A gente ainda está aqui aprendendo a ser gente, aprendendo a crescer. Tem alguma dúvida disso, gente? Falei pra caramba, hein? Nossa, já tem quase 1 hora que eu tô falando. Bom, gente, se tiverem alguma dúvida sobre isso, alguma pergunta, escrevam lá no Insta embaixo. Foi um prazer ter vocês aqui. Foi muito bom. E eu espero vê-los segunda-feira que vem. Carnaval. Quem sabe eu arranjo um tema para o carnaval. Um beijo a todos. Cândida, querida. Oi, Maria Ângela. Obrigada, querida. Essa invocação é linda, assim, é muito linda. Beijo, gratidão a vocês também por estarem aqui. Obrigada a todos pelo carinho. Eu vou ter que desligar, senão não vou conseguir salvar. Tchau, gente. Beijão.